Olha, estamos de volta, são 13 horas e 20 minutos, aqui no Bonfim Notícia. Você teve aí a primeira parte com muita informação, informação da polícia, informação de tudo que anda acontecendo aqui no nosso município. E agora nós temos a nossa parte de entrevista. Quem está aqui conosco é o ex-vereador do município de Senhor do Bonfim, Carlos de Tijuaçu. Ele que vai falar conosco também sobre o time de Tijuaçu, que está aí, o Internacional, que vai fazer parte, que já está fazendo parte aí do Campeonato Bonfinense Amador de 2022. E é com o Carlos que a gente começa a conversar e pedir a ele que fale aí para os nossos telespectadores, dê aquele boa tarde especial. Boa tarde, Nonato. Essa revelação da comunicação do Senhor do Bonfim, parabenizar pelo seu trabalho. Eu já admirava o seu trabalho que você fazia com o seu celular na rua, e agora mais ainda aqui na Rádio Caraíba. Parabéns mesmo. Quero parabenizar o meu amigo Hugo Suajetos, o Huguinho. Quem está em casa não está vendo o que eu estou vendo aqui. Pessoal, a estrutura maravilhosa de um jovem empresário bonfinense. Parabéns, Hugo. Parabéns à equipe que trabalha aqui. Meu boa tarde, nessa tarde, Donato, vai para todo o povo do Senhor do Bonfim, os nossos desportistas, muito especialmente aos nossos munícipes e aos nossos irmãos de Tijuaçu, e a equipe do Internacional de Tijuaçu, que domingo vai fazer estreia no campeonato, e se Deus quiser, seremos com 3 pontos para alegrar o nosso povo, a nossa torcida. Ô, Carlos, vamos falar do Internacional. Como é que está aí o time para o início desse campeonato? Olha, o time, nesse início, ele começa a preparação. E não começou de hoje. Nós começamos a preparação para o time há mais ou menos uns 40 dias, fazendo contato com jogadores da região. O Campeonato Bonfinense é um campeonato muito disputado, um campeonato concorrido, caro, tem investimento altíssimo. E nós contamos com alguns patrocinadores, e entre eles aqui eu queria destacar o apoio especial do deputado Roberto Carlos, que me deu uma força muito grande, cedendo alguns jogadores da Juazeirense, me ajudando também a contratar jogadores aqui da região. Então hoje nós temos um time misto, com jogadores vindo de Juazeiro, jogadores vindo de Itiúba, vindo de Antônio Gonçalves, de Pindobaçu, de Mirangaba, Jacobina, Capela do Alto Alegre, Filadélfia, daqui do Senhor do Bonfim, e as nossas joias, os nossos jovens de Tijuaçu, que nós temos lá um grupo hoje de mais ou menos uns 10 jovens que já disputam campeonatos aqui regionais, e eles estão voando no futebol, e nós iremos dessa oportunidade. Um dos objetivos, Donato, de trazer o Internacional de Tijuaçu aqui para o Campeonato Bonfinense é para dar oportunidade a esses jovens de lá que sonham em ser profissional. Eu tenho lá um jogador chamado Matheus Negueba, um jovem que já jogou a Copinha São Paulo pelo Canaã aqui de Irecê. Nós temos o Licinho, nós temos o Juan, nós temos o Douglas, o Evinho. Nós temos um grupo de 10 jovens que foram relacionados para fazer parte do Internacional, e mesclando com jogadores experientes que estão vindo dessas cidades que eu citei, nós estaremos domingo no estado de Pedro Amorim fazendo um espetáculo. Quando a torcida de Tijuaçu vem para cá, traz alegria, vem com charanga, o quilombo faz a festa aqui na cidade. A questão, quando você fala na questão de Tijuaçu, como é que a população se coloca em relação ao próprio, a essa equipe, né? Porque vocês colocaram essa equipe, a população dá todo o apoio, principalmente ao Internacional. Nonato, Tijuaçu é uma comunidade que eu tive o prazer de nascer lá e passar boa parte da minha infância, e moramos um tempo aqui em Bonfim e voltamos para lá. Eu voltei para lá com meus 12 para 13 anos e estou até hoje. Eu cresci vendo isso, eu cresci vendo futebol. Lá, na minha infância, de 12, 13 anos, tinha um caminhão de um cidadão chamado Galego, que acho que você conheceu, que todos os domingos esse caminhão lotava, era lotado, e
participava da Copa Rural aqui na região. E naquela época nós tínhamos um time imbatível. O time de Itajuaçu formado pelo CIA, aqui do bairro aqui do Bandeira. Nós tínhamos o CIA, o Zé Branquinho, o policial. Nós tínhamos o Assis, do supermercado Rio Branco. O Nilton, da Renato, o Neném, meu tio Duí, o Cesário, que era um grande claque. Rapaz, Itajuaçu naquela época, na década de 80 para 90, era um time imbatível. Só se falava em Itajuaçu e Umburana, na época do Coió, do Mariquinha, etc. Então, Itajuaçu sempre absorveu o futebol. E o nosso campo lá é um dos melhores. O nosso craque Bobô sempre relogia o campo de Itajuaçu. Ele gostava de jogar lá porque é um campo plano. E de lá ascendeu para o mundo. Então, Itajuaçu sempre viveu futebol. E depois nós chegamos na vida pública, nos meus mandatos de vereador, desde o primeiro mandato que eu passei a apoiar o esporte, e aí fundamos o Nova Geração de Itajuaçu, que foi campeão da Copa Rural, e depois abraçamos o Internacional, eu me tornei presidente do time, hoje eu sou presidente, e disputamos o Campeonato Bonfinense 2009, no meu primeiro mandato, trouxemos ali um grupo bom, na época o Osto Jeová foi o nosso treinador, e conseguimos trazer um grupo de Juazeiro e fomos campeão invicto. Itajuaçu, pela primeira vez no distrito, chegou aqui na sede. E foi uma festa, né? Foi uma festa. Pela primeira vez, Itajuaçu, ou um distrito, conseguiu ser campeão bonfinense e fomos campeão invicto. Na edição passada do campeonato, montamos um time muito bom também e chegamos ao 3º lugar. Perdemos na semifinal por um erro nosso de estratégia, mas fizemos uma boa campanha. Então, quando você fala, Itajuaçu vai disputar o Campeonato Bonfinense, meu amigo, é 4, 5 ônibus na praça, lotados, carros pequenos, então o estádio domingo vai ficar pequeno para o povo de Itajuaçu, que abraça mesmo, e é de jovem, criança, adulto, o povo vive futebol, e agora com os nossos jovens que estão aí ascendendo no futebol. E eu mando um abraço aqui para o Miojo, para o Evinho, para o Jean, para o Douglas, o Licinho, o nosso elenco de Itajuaçu. Lá são 10 atletas de lá, com mais 22 de fora. Nós temos um elenco, eu dei entrada ontem, 32 fichas, e nós iremos relacionar 25 para o jogo de domingo e 18 entrarão em campo. Então, infelizmente, nem todos entram agora, mas estão ganhando rodagem. Quem sabe um desses jovens não destaca aí e um dia chega no meu Flamengo, né? Outra questão, nós estamos falando de futebol amador, né? Hoje, para se colocar um time no Campeonato Bonfinense, o custo é alto, muito investimento. Muito alto. Bom, o primeiro passo é ser inscrito na liga, meu amigo Nonato Notícias. Veja bem, existe um regulamento aqui na liga que só pode participar do Campeonato Bonfinense os times que são inscritos na liga. Então nós temos aqui um grupo de 10 times que já tem inscrição, e o Internacional de Itajuaçu tem essa inscrição há muito tempo. Então se um outro time quiser entrar, ele tem que, ou um desses times dá a vaga, caso desista, mas tem que disputar com um dos nomes que é escrito na liga. O primeiro passo é ser inscrito. O segundo passo é você montar um time competitivo, porque nós temos aqui hoje um grupo aí hoje são 8 times que vão disputar o campeonato, e imagine que tem folhas aí de 5 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil. A nossa folha, acho que tem até demais pelo que eu ouvi falar, a nossa folha hoje ela beira na casa de 7 a 8 mil reais por mês, por jogo, aliás, por jogo essas despesas. Isso por jogo? Por jogo nós temos um investimento em média de 7 a 8 mil por jogo, o nosso time. Mas eu acho que tem times aí mais caros, como também deve ter time mais modesto. Mas graças a Deus que os patrocinadores também abraçam. Quando você fala, é o Campeonato Bonfinense que tem essa visibilidade toda de estarmos aqui na ITV nessa entrevista, de estarmos nas rádios também dando entrevista, de estarmos em outras concorrentes de vocês.
E também toda essa publicidade no estádio. O estádio permite que a gente coloque lá uma faixa, etc. Então o comércio de Bonfim abraça. Todos os times conseguem, Nonato, patrocínio no comércio. Então quero aqui parabenizar você, comerciante bonfinense, que abraçou o Internacional Tijuaçu, que abraçou o Vitorinha, que abraçou o Esmeralda, que abraçou o Alto Esporte, que abraçou todos os times, os 8 times. Então, parabéns, muito obrigado por apoiar o Campeonato Bonfinense. Só quem ganha com isso é o povo de Senhor do Bonfim. Porque a questão de internacional? Olha, essa pergunta é interessante. Eu já me criei, já encontrei esse nome. Por que internacional? Na década de 70, 80, havia os times populares do Brasil. E como naquela época a rádio que mais penetrava nos radinhos de pilha era a Rádio Globo, e os times que mais se popularizaram foram os times do Rio, no caso Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, e alguns times do Sul e Sudeste. Então, São Paulo, Palmeiras, no Rio Grande do Sul, Internacional, Grêmio, foram os times que foram se popularizando. Então, alguém de Tijuaçu, que eu não sei o nome, simpatizou, era fã daquele Inter, do Falcão, daquele Inter daquela época, e aí botou o nome lá, Internacional. E havia um cidadão chamado Navinho, que é irmão do professor Marcelo, que simpatizou com o Náutico de Recife. E aí Tijuaçu tinha esses 2 times, que eram o Internacional e o Náutico, que disputavam lá internamente. Mas era uma rivalidade tremenda. Eu, nos meus 10, 12 anos, ainda alcancei essas rivalidades lá. Quando jogava o Náutico contra o Internacional, era facão de um lado, foice do outro, e o juiz no meio, apartando, mas todo mundo família, ninguém se cortava, né? E aí, meu amigo Nonato, Deus levou o nosso amigo Nalvinho. Ele faleceu na década de 90, e o Náutico, ele praticamente ficou assim, stand-by. Na Copa Rural, os meninos do Náutico ainda se reúnem e botam o time no Alto Bonito. Ele se reúne e faz um time com o nome da terra do Nalvinho, que é o Alto Bonito. Mas nós que moramos na rua, abraçamos o Internacional. O Alto Bonito é um povoado ligado a Tijuaçu. Lá nós temos alguns povoados, que é o Alto Bonito, Quebra-Facão, a Lajinha, Anacleto, Lagoa do Coxo. Mas o Alto Bonito, segundo a lenda, é a origem de Tijuaçu. Foi lá que Maria Rodrigues se instalou. Então o Nalvinho é de lá, e ele usava o nome Náutico, e hoje a Copa Rural ainda registra um time com o nome de Náutico. Mas Internacional foi por conta disso. Alguém, na época do Falcão, naquela época de ouro do Internacional, usou esse nome, escreveu na Liga. Então hoje, se alguém quiser disputar na Liga, caso eu como presidente nesses 2 anos, digamos que o ano seguinte a gente não queira participar, porque o campeonato é muito caro. E quando você joga uma edição toda, na outra você fica um pouco cansado. Haja vista que o Pirangi foi campeão, e aí não voltou no segundo ano. Do meu amigo Marlon, lá da Rua da Umburana, o time lá do Marlon é o Pirangi, era daqui do Bandeira. O Cascavel, do meu amigo Marlon, foi campeão, mas gastou, enfim, não pôde voltar. Então quem ganha dificilmente volta. Mas se um time desse desistir, o outro tem que entrar com o nome desses times, né? O presidente dá um ofício e permite que utilize o nome. Então alguém registrou aqui como Internacional, o Internacional ficou, e eu lhe confesso que se fosse para mudar, eu mudaria para o Flamengo, eu sou rubro-negro, mas nós temos aqui agora, o Inter de Tijuaçu. Se você ver aqui, então agora a gente botou Inter de Tijuaçu. Então, Internacional Esporte Clube Tijuaçu. Então, pra gente, abraçamos, e aí até uma simpatiazinha quando o Inter de Porto Alegre joga, porque as nossas cores, nosso escudo, mas o time do Quilombo é o vermelhão, é o colorado, que o sangue é o vermelho que está no sangue, e é esse time que traz alegria ao povo de Tijuaçu. Domingo, vocês entram em campo. Quem será aquele que vocês irão disputar e tentar ir vencer? Ontem teve uma reunião na Liga, ontem à noite, e eu quero aqui parabenizar toda a equipe do Vila Nova,
desde a comissão técnica, o elenco, um pessoal muito educado, parabéns mesmo à organização do time. E na nossa conversa ontem, tivemos que trocar de uniforme, nós utilizamos esse uniforme vermelho. Esse aqui fomos campeão em 2009. Na edição passada, usamos um outro uniforme com outros patrocinadores, mas chocou o uniforme com o do Vila Nova, que agora optamos por um preto com detalhe vermelho, e o Vila Nova tem um preto com detalhe branco. Então, houve um acordo ontem, e eu quero agradecer aqui ao presidente do Vila Nova, que foi muito solícito, e nós vamos mudar para o uniforme vermelho. Então, o nosso colega de batalha domingo será o Vila Nova, daquela área ali que abrange a Gamboa, com o próprio bairro da Gamboa, com aquela região do Vila Nova ali, Itamaraty. Então, eles garantem que vão trazer muito torcedor, vão fazer uma movimentação e tal. E ontem eu convidei ele para a gente fazer uma disputa para ver quem bota mais torcida no estádio domingo. Então, o nosso adversário será o Vila Nova, daqui do Senhor do Bonfim. Como é que você vê o Vila Nova? Você tem... Olha, ele leu o elenco dele lá e não tá para brincadeira, viu? Eles conseguiram montar um time muito bom também, quero parabenizar a direção. Mas eu disse na minha entrevista ontem na rádio que nós estamos preocupados com os adversários. A nossa preocupação é organizar nosso time. Nosso time está organizado. Anteontem tivemos uma reunião com a diretoria, com a comissão técnica, e a escalação já está pronta do time. E se Deus quiser, nós sairemos com a vitória. A gente vai agora falar, vamos deixar um pouquinho a questão do futebol, mas vamos entrar um pouquinho aqui na questão política. Você já esteve aí como vereador do município de Senhor do Bonfim, representando principalmente Tijuaçu. E aí a pergunta que não quer se calar é a seguinte: o que foi que lhe levou a você não conseguir uma cadeira na Câmara de Vereadores do município de Senhor do Bonfim, na última eleição? Nonato, o bom de estar sendo entrevistado por você é que você deixa a entrevista bem light, né? Isso é bom, você fica bem à vontade. Então, seria interessante fazer um históricozinho. Eu concorri ao mandato legislativo 4 vezes. A minha primeira vez, se eu me engano, acho que você foi candidato também uma dessas vezes. Eu fui candidato a primeira vez e eu tive 541 votos. Naquela época, a Câmara tinha 15 vereadores. Eu fui o 12º mais votado. Então, eram 15. Se caso permanecesse os 15, eu teria sido eleito como 12º. Mas no meio da campanha, não sei se você lembra, houve uma mudança eles usaram o critério de população e disseram que Bonfim só tinha na época 73 mil, 60 e poucos mil, e derrubou para 10 vagas na Câmara. Então, naquela época, os 10 mais votados entraram, caso de legendas. Ricardo Aquino foi o 11º, não entrou. Eu fui o 12º, não entrei, como outros também. Mas eu tive mais votos do que alguém que entrou na primeira eleição. E aquilo me motivou a continuar meu trabalho. E aí, na segunda eleição, eu já pulei para 899 votos. Fui o 6º mais votado da cidade e fui eleito pelo partido PHS. Na terceira candidatura, eu cheguei a 699 votos. Tive mais votos do que o colega Bel, que foi eleito, e João do Deraldo, que foi eleito. Mas por questão de coeficiente eleitoral, eu não tive êxito na minha segunda reeleição. Mas acho que nascemos com isso no sangue, eu não parei o meu trabalho. E aí disputamos essa outra eleição e conseguimos novamente ganhar a eleição com 888 votos. Então chegamos ao segundo mandato, também na casa de 800 votos. Nessa eleição agora, Nonato, houve uma questão atípica. A Justiça Eleitoral, ela acabou com as coligações. Então, aquela questão de um partido somar voto com o outro, um grupo estar junto com o outro e fortalecer o grupo e partir para a campanha, deixou de existir. Cada partido tem que ter o seu próprio elenco. Então, acabou as coligações e eu era afiliado ao PRB, é um grupo muito bom, fui eleito juntamente com a colega Lúcia e o colega Rê, naquela época. Aliás, fui eleito junto com Lúcia. E
como acabou a coligação, tive que procurar um partido que tivesse um elenco que eu me encaixasse. Tentei alguns partidos, pedi uma oportunidade no PROS, do meu amigo Edinho, que tinha um grupo mediano, um grupo do meu nível, mas os meninos não me aceitaram no PROS, com medo da minha votação. Não foi aceito? Não fui aceito, eles com medo da minha votação. Tentei também acho que em 4, 5 partidos que na época tinham um elenco legal, e acabei que não encaixando. Recebi o convite para o PT, ainda participei de uma reunião onde anunciaram a minha filiação, mas reunido com o meu grupo, nós decidimos de ficarmos no PSC, que era um partido que tinha uma filosofia mais voltada para o bloco evangélico e tal, e aí eu me filiei ao PSC. Só que eu era o único vereador de mandato no PSC e tentamos formar um time, formar um elenco de no mínimo 15 colegas para disputar a eleição. Conseguimos juntar 13 colegas, mas como tinha proporcionalidade de mulheres, acabaram ficando 11 por conta de mulheres. Fomos para a batalha com esses 11 e precisávamos atingir o coeficiente eleitoral. Infelizmente, os meus colegas não foram bem votados. Eu fui o mais votado, com praticamente 600 votos, mas aí veio o colega, o pastor Paulo, que eu esperava ter uma votação maior, ele não chegou a 200 votos. O nosso irmão Doge lá, tem uma votação boa na Igara, e aqui a gente imaginava que Doge chegasse a 400 votos ou mais, ou quem sabe ser eleito, chegou a 260 votos, e os demais na casa de 80, 50. Quando você somou tudo, não chegamos a 2.000 votos. Tivemos 1.800 e pouco, 1.900 e pouco. Precisávamos atingir 2.600 votos, que foi o coeficiente dessa eleição. Então, mesmo eu sendo mais votado do que 5 vereadores, você tem uma ideia, o Birubiru foi eleito com 530 e poucos votos. O Elise dos Temperos foi eleito com 530 e pouco. O Reinaldo José com 540 e pouco. Socorro com 550 e pouco. Quer dizer, eu tive mais votos do que todos eles, com quase 600 votos, mas não pude assumir o mandato. Então, eu não considero que eu perdi a eleição. Eu considero que houve um erro de escolha de partido. Quando você tem uma votação... Você acredita que se você tivesse ficado no PT, você teria conseguido se reeleger? A eleição teria sido outra, porque no PSC eu fiz a campanha para mim e também para o grupo. Eu teve dias de eu pegar o meu carro de som e mandar para Igara fazer carreata lá para o colega Doge. Teve de pegar meu carro de som e mandar para o Alto da Maravilha, fazer campanha para o meu amigo Luiz do Povo, lá no Brisas para a colega Margarida. Então, assim, a gente teve que ajudar comprando material. Não faltou estrutura do partido, não? Faltou. O partido, na época, Salvador, os deputados do partido prometeram suporte, mas não houve suporte. E como eu tinha mandato, eu acabei que ia fazendo a minha campanha e também ajudando os colegas para ver se atingia o coeficiente. Então, se eu fosse para um outro partido maior, tipo o PT, o PCdoB, um partido desse, que eu fizesse só a minha campanha, eu não teria abdicado de voto. Na outra eleição, por exemplo, eu tenho um grupo de colegas aqui do bairro, por exemplo, que trabalhava comigo na gráfica há muito tempo, na gráfica Liane. Eu dou um exemplo que você conhece, o Zé Luiz, o Ney, que mora aqui. Pessoas que sempre votaram comigo, eu mando um abraço para a Rita, para o Zé Luiz, para a família. E nessa eleição, o irmão do Zé Luiz foi candidato, o pastor Adailton. Foi. Então eu encontrei com o Zé em alguns momentos. Zé, meu amigão, você é meu amigo, gosto de você, mas nessa eleição ajude seu irmão, ajude Adailton. Então, digamos assim, eu abdiquei de votos para que o partido tivesse votos. Se eu tivesse num outro partido, eu ia brigar por esses votos só para mim. Então, dos 600, poderia chegar a 700, 800. Mas assim, Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo. Foi uma pausa para a gente dar uma reflexão. E aí, como eu lhe disse, eu não me considero que eu fui expurgado da política. Quando você tem 100 votos, 200 votos, o povo não te quiser mais. Mas quando você tem 600 votos, o povo diz, não, eu queria que você continuasse. Por conta disso, eu não parei meu trabalho. Estamos aqui continuando no esporte, que é uma coisa que gostamos. Lá em Tijuaçu, nossa comunidade, a gente continua dando suporte à comunidade, na saúde. Quantos votos em Tijuaçu? Tijuaçu foram quase 400 votos.
Não, eu tive 398 votos Então lá. você aumentou. Não. Na outra eleição eu tive 410 Certo. lá na comunidade. Por quê? Na outra eleição eu só concorri com um concorrente de lá, que foi Valmir. Nessa já teve 3 concorrentes. Além de Valmir, teve também o Zezinho da Dodó que concorreu. Então, digamos que eu perdi lá 22 votos. Mas não é que eu perdi 22 votos, é que os concorrentes chegaram aí, todo mundo parente, amigo. Mas eu fiz essa projeção, meu cálculo era que nessa eleição eu teria 400 votos lá e 200 votos aqui para garantir os 600 ser eleito. Foi o nosso cálculo, bateu. O nosso cálculo bateu. Mas os colegas não tiveram a votação. Se eu tivesse mais 4 colegas de 400 votos, 500 votos, teríamos superado. Mas, como eu te disse, concluindo, eu não entendo que o povo me expurgaram da política. Quando você se candidata e tem 100 votos, 50 votos, 200 votos, o povo diz não te quero. Mas quando você passa de 500 votos, 600 votos, no meu caso, mais votos do que 5 que assumiram mandatos, eu entendo que foi um erro de estratégia, foi um erro de escolha de partido. Mas o futuro pertence a Deus, nós estamos trabalhando, continuamos lá na comunidade, ativo, atento, fazendo o que a gente pode e também conseguindo recursos, né? Junto com os deputados que eu apoio, estamos levando benefícios para a comunidade e o povo no futuro saberá reconhecer. Então isso quer dizer que você, nas próximas eleições para as eleições municipais, você vai estar aí colocando de novo o seu nome para avaliação da população. É muito cedo para essa afirmação, mas você Não é cedo não, mas você já quase colocou isso. Você é um repórter instigador, né? Está instigando essa resposta. Nós estamos trabalhando nesse propósito. Vamos esperar, após o pleito estadual, né, das eleições estadual e federal, o resultado, a questão de partidos, os grupos que vão se organizar em partidos. E depois desse pleito, a gente vai então estudar o cenário, ouvir a opinião do povo, porque não adianta você ser candidato por vaidade, porque você quer, você tem que ouvir se realmente o povo ainda te quer. Então nós estamos nessa caminhada. A gente encerra a questão da política, nós estamos aí nesse pleito, já chegando aí a política, né, do Estado, estadual, temos aí não só estadual, mas federal. Aqui na Bahia, né, nós já temos aí 2 candidatos que se despontam aí, o candidato do DEM, a Semineto, e do PT, o Jerônimo. Como é que você vê aí os 2 candidatos, né, que estão aí sempre na parte de cima das pesquisas eleitorais? Nonato, veja bem, eu tenho uma leitura, eu não sei se é a mesma do ouvinte que nos ouve aqui nesse momento. A minha leitura foi o seguinte, Neto foi estratégico, ele seria candidato na eleição passada, mas quando ele percebeu que Rui estava com a aprovação muito alta, ele recuou. Ele não quis também renunciar ao mandato de prefeito de Salvador, porque agora na nova legislação, quem é do executivo, se fosse candidatar, tem que se afastar do mandato definitivamente e não volta mais ao mandato. No caso, ele teria que renunciar para tocar a campanha de governador. Então, Neto não se candidatou. Zé Ronaldo foi o candidato e Neto ficou conduzindo o município de Salvador. E com isso ele não foi para o desgaste da campanha, né? Ficou ali no stand-by. Só que ele foi fazendo campanha nesse tempo todo, fazendo a campanha para governador, por isso que hoje ele se apresenta como o mais colocado nas pesquisas. Quando eu ouvi o nome de Jacques Wagner, que seria o candidato, o oponente de Neto, eu disse, olha, Jacques Wagner foi governador, 2 mandatos, ganhou a eleição no primeiro turno, derrubou o Paulo Souto, que ninguém esperava, então o caldo engrossou. O Wagner se parece com Lula, a mesma barba de Lula e tal, então o caldo engrossou. Mas quando o Wagner recuou, aí eu fiquei preocupado quem seria o candidato da esquerda. Apresentaram o Otto. Otto tem uma quantidade muito grande de prefeitos na Bahia, do PSD, e eu disse, olha, um bom candidato também, legal, é uma boa escolha. Mas quando o Otto recuou, aí eu disse, bom, então agora jogaram a toalha.
entregaram o Estado, aí o governo a Neto. E aí a minha visão naquele momento foi essa, tem que jogar a toalha. Mas aí eu comecei, meu irmão Nonato, participar de encontros da esquerda e comecei a ouvir os relatos e as informações como estava a campanha de Jerônimo. Jerônimo, para quem não sabe, é professor da Faculdade de Feira de Santana e muito amigo do Zé Ronaldo. Zé Ronaldo esperou ser o candidato ao Senado na chapa de Neto. Só que com a saída de João Leão do PT, do grupo do PT, e a chegada no grupo de Neto, deram a chapa de senador a João Leão. E Zé Ronaldo ficou escanteado. Como ele era amigo de Jerônimo, os dois estão praticamente abraçados hoje em Feira de Santana, que é o maior colégio eleitoral do estado depois da capital. Então, depois de Salvador, o maior colégio é Feira. Então, digamos que Jerônimo vem forte em Feira. Foi secretário do STR, que cuidava da área rural, do campo, penetrou em associações, em todo o estado ele penetrou em associações. Veio agora para a educação, penetra agora na educação com os professores, com os pais dos alunos, com os alunos. E aí, né, Jerônimo, que começou com 4 pontos na pesquisa, aliás, com 6 pontos na pesquisa, já desponta agora com 37 pontos na pesquisa. Então é um crescimento absurdo para um candidato da primeira vez. E isso então começou a tomar corpo. E aí, hoje eu já entendo de que Jerônimo hoje se qualificou, se preparou para ser realmente um candidato para enfrentar Neto de testa a testa. Aí vem o outro agravante. Neto não se define se é Bolsonaro ou se não é Bolsonaro. Então os bolsonaristas já olham para Neto com outro olhar. E aí Bolsonaro já fala em apresentar João Roma como candidato. E aí já vai também fragmentar o grupo da direita. Fragmentando a direita, fortalece Jerônimo. Então eu que sou de esquerda, eu já entendo de que há uma outra configuração na eleição estadual. Né? Aquilo que parecia tão bonitinho para Neto não está tão bonito. Jerônimo chega forte, o grupo de Bolsonaro encosta por um lado e o grupo de Neto está aí lutando para se manter. Então, o povo da Bahia é inteligente, vai analisar os perfis. Jerônimo é apresentado por Rui. Rui encerra o mandato agora com mais de 80% de aprovação. Foi um dos estados que mais soube cuidar da pandemia. Então, eu acho que a eleição tomou uma configuração bem interessante. Se hoje fosse apostar, mas não aposto porque sou evangélico, eu apostaria no candidato de Rui. Apostaria na eleição de Jerônimo. É isso, nós vamos aqui para a tela. Tem alguma mensagem aí? Vamos ver aqui para a gente, logo após, a gente vai falar um pouco do futebol. Aí, Márcia Moraes. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, Márcia Moraes. Obrigado aí pela audiência, por estar ligado conosco, ligado aí na nossa participação. Só essa aí? Só essa. Então, Márcia, obrigado aí, viu? Mas nós estamos aqui, Carlos, vamos fazer o convite mais uma vez para que o público esteja no estádio Pedro Amorim, no Dia das Mães, né? Dia 8. Dia 8, que as pessoas estejam lá, os torcedores, não só de Tijuaçu, mas o torcedor de toda a nossa cidade, aqueles que estão aqui bem próximos do Senhor do Bonfim, que vem aí assistir, né, esse grande espetáculo, que é o Internacional, que vai estar em campo aí, né, com o Vila Nova, não é isso? Isso. Com o Vila Nova fazendo aí a sua partida. Você falou bem, Nonato. Não só Tijuaçu, hoje o Internacional de Tijuaçu conseguiu uma torcida muito boa aqui na cidade, porque a gente joga futebol alegre, a nossa torcida ela vem com charanga, ela vem cantando, então a gente consegue com isso impactar, consegue com isso mobilizar muita gente. Então queria dizer a você aqui, bonfinense, que mora na cidade, que vai torcer para o Internacional, vá ao estádio domingo, dê esse presente à sua mãe, compra um ingresso para você e ingresso para a mamãe. Lá você vai torcer junto do lado dela, dar um abraço nela.
os nossos irmãos de Itijuaçu e cidades vizinhas que estão nos ouvindo, desse presente da sua mãe. Domingo, Dia das Mães, vamos ao estádio, abraçados. Houve uma reunião na Liga ontem, ficou até facultado o time que quiser entrar, o jogador com a sua mãe do lado, ou entrar com o filho do lado. Então a intenção da Liga é fazer uma festa muito bonita domingo. Então quero aqui reforçar esse convite. Em Itijuaçu teremos 4 ônibus na praça. Os ônibus no preço simbólico de R$5, apenas para ajudar o time, né? Vai tirar a despesa dos óleos e motorista dos ônibus e o restante para ajudar o time. No ingresso também, Nonato, o ingresso será bem acessível, é R$5 apenas o ingresso. Isso para ajudar as equipes e as despesas. Então tá baratinho, né? Tá acessível. Quero convidar você e a sua família. O nosso programa domingo é Dia das Mães no estádio Pedro Amorim, num bom espetáculo de futebol. Internacional de Itijuaçu versus Vila Nova. E fica aqui o nosso convite e um abraço aqui, para não esquecer, a toda a nossa comissão técnica. Um abraço ao Léo, nosso treinador, ao Ivan, nosso assistente técnico, ao Deni, nosso coordenador técnico, ao Maguel, nosso coordenador técnico também, ao Ailton, meu vice-presidente, ao Bruno, meu diretor, ao Pingo, que está nos ajudando, ao Vinícius, o Sainha, nosso massagista. É uma equipe muito boa. Parabéns a vocês que estão fazendo futebol junto com a gente e os atletas que vão fazer bonito. Fica aqui o nosso convite, Nonato, e agradecer aqui esse espaço da ITV para entrar na casa do povo de Seu do Bonfim, de Itijuaçu e da Bahia e do Brasil. É isso aí, conversamos com o nosso grande, né, Carlos de Itijuaçu, ex-vereador, agora presidente aí do Internacional Futebol Clube, não é isso? Futebol Clube, enfim, tudo agora, né, a direção agora é estádio Pedro Amorim, neste domingo, dia 8. Então vá para assistir o jogo, o Internacional vai entrar em campo, mostrar aí os seus atletas, a sua capacidade, quem sabe, de vencer aí mais uma etapa. Então você está convidado a estar participando. Mas a gente gostaria de agradecer a você. Agradecer a você que ficou conosco. Foi bom, né, ter ficado aí ligado aqui no Bonfim Notícia, na ITV. Hoje nós temos o podcast, né? Mostra aí na tela o nome do podcast aí. Olha quem vai ser aqui, olha que tá aqui, ó. Pode Tudo Podcast. Olha os caras, olha a cara dos dois apresentadores. Os caras parecem que são lutador de boxe. E quem estará sendo entrevistado aí é Peron Farias e a Lai, sua mãe, que estará falando aí sobre quem é Peron Farias, quem é a Lai, falando um pouco da vida de mãe que a Lai e principalmente em relação ao seu filho Peron Farias. Então, hoje, às 20 horas, aqui na ITV, tudo pode, né? Pode tudo podcast, tá certo? Fica aí conosco, segunda-feira a gente volta, meu amigo. O nosso grande Carlos, obrigado aí por ter participado aqui do nosso Bonfim Notícias. Obrigado você, Nonato, obrigado meu amigo Hugo aqui, Suagito, obrigado ao nosso colaborador da emissora. Gente, um abraço, domingo, estádio Pedro Amorim.